No vídeo de hoje você vai aumentar a quantidade de familiares no seu jogo com familiares extremamente diferentes e divertidos. Bora lá. Pessoal, nós temos falado aqui de algumas classes que têm familiares, falamos da bruxa, do Valda Spires of Secrets, mas você tem às vezes um mago no seu time ou alguém que usa magia Find Familiar, como por exemplo um druida, e você quer dar outras opções de familiares para eles, além daquelas que tem no livro. Eu vou te dar algumas opções que tem no Valda, que são muito divertidas. Eu acho que você pode expandir sem quebrar o seu jogo, principalmente porque nas classes principais elas não podem atacar. Então não vai fazer tanta diferença. Mas tem algumas habilidades interessantes que poderia ter acesso. Como que você pode fazer isso? Primeiro, não simplesmente dar essas formas para o seu jogador, mas colocar opções no jogo que eles possam conquistar isso. Por exemplo, ele investigou numa torre de um mago e de repente ele acha um pergaminho ensinando essa forma específica e é uma forma a mais que ele tem no encontrar familiar dele. Ou ele foi premiado numa determinada competição de uma cidade, ele ganha esse pergaminho, essa anotação, esse livro de magia, esse conhecimento, ele ajudou alguém e essa pessoa sabe isso porque tem familiares, tem esse jeito diferente de conjurar essa magia. Tudo isso são premiações que não são de dinheiro em si, mas são extremamente estimulantes para os seus jogadores. Vamos lá para você dar uma olhada nos que tem. Isso aqui é tudo do Valda Spire of Secrets. Então, a primeira é o Caracol da Morte. Ele é formado de uma vil mistura de farinha de osso, de troll da floresta, sangue de águia gigante, farinha de osso de goblin, encerrado com um chifre oco de efrite e selado com uma língua de etecarpe. Cara, se você tiver que pegar isso aqui tudo para você poder fazer o bicho, não vai compensar. A monstruosidade resultante possui inteligência limitada, mas seu único impulso é matar todas as criaturas, exceto o seu mestre. No caso, se for o familiar normal, se não for de bruxo, não vai adiantar muita coisa. Porque não vai poder atacar. Mas ó, o que ele tem de interessante? Ele é bem lento, mas ele tem essa capacidade de lutar sem precisar dos olhos, né? Blind Sight para 9 metros. Ele é completamente cego a partir desse ponto, não vê nada com mais de 9 metros. E aí ele tem um ataque que dá dano de veneno. Ele tem que ser bem sucedido no teste CD 13 de Constituição ou ficar envenenado por 1 minuto. Ele pode repetir esse teste no final de cada um dos seus turnos e aí vai parar esse efeito, né, de estar envenenado. Tem mais 4 para atacar. Se ele for de um mago normal, ele vai poder atacar, mas ele tem, por exemplo, esse Blind Sight que ele pode utilizar e simplesmente ele pode querer ter um Caracol da Morte porque ele acha isso massa demais. Livro Voador. É claramente o próprio livro do mago ali que está acompanhando ele. É um livro voador. Ele é indistinguível de um livro de feitiços de arcanista quando está imóvel. Esse toma arcano animado pode flutuar pelo ar em um instante usando sua capa como asas rudimentares. Livros voadores são brincalhões, gostam da sensação de serem inscritos. Então tá aqui a imagem do livro voador que estende ali as asas com como se fosse uma página a mais ou a capa, alguma coisa assim. O que ele tem de interessante? Ele pode voar, ele tem vulnerabilidade a fogo, mas ele tem imunidade a dano psíquico, a ser envenenado, imunidade a ser cego, a ficar encantado, assustado, paralisado, petrificado, envenenado, e também tem visão às cegas maior que a outra, 18 metros. Essa aqui, a partir desse ponto ele não vê mais nada. Ele tem uma susceptibilidade antimágica, ele é incapacitado quando ele está na hora de Dispel Magic, e pode parecer com um livro incomum, indistinguível de um livro comum quando ele fica quietinho, tá? Então, isso aí, mais um familiar para você poder usar se achou legal o livro. Fright, o que é isso aqui? Eu traduzi com susto. O que é esse cara? Vamos ver. São assombrações. Assombrações geralmente são espíritos malévolos, né? Ruins. No caso, quando as assombrações são benignas, um espírito ele é inquieto, ele prega peça nos vivos, geralmente são causados por um susto. Esses espíritos tendem a ser artefatos de crianças ou artistas, apegando-se à vida após a morte por companhia e uma semelhança de afeto. E como tal, são preocupados com diversão. Nunca prejudicam outros intencionalmente quando assombram uma casa e servirão a qualquer mestre que os conjure, mesmo que seja apenas pelo desejo de inclusão. Vamos ver o que ele tem de interessante. Conseguem voar também, tem vulnerabilidade ao fogo, tem imunidade a um monte de condições, isso é interessante. Ele tem uma visão de 18 metros com visão às cegas. Eles podem se mover pelos lugares, então ele pode atravessar uma parede e ver o que tem do outro lado. Lembrando que você pode, na magia encontrar familiar, ver pelos sentidos do seu familiar. Então você poderia ver, atravessar um determinado local e poder ver lá do outro lado. E se puder fazer ataque, ele pode te sugar a vida. Ele faz um ataque, dá 2d8 de dano e tem um DC10 de Constituição para não reduzir, vai reduzir o seu ponto máximo na mesma quantidade que você deu de dano. Isso aí vai até uma criatura fazer um descanso longo. Isso aqui é bom
contra criaturas que curam. Então, se isso aqui reduzir a 0, a criatura morre. Se você tiver como lutar, como se você for fazer parte das bruxas, consulta aí o nosso vídeo sobre bruxas, se você não viu ainda. Ele pode ter essa habilidade que é bem útil, é uma das formas interessantes. Grep é esse bichinho aqui, ó, fofíssimo, tipo um dragãozinho. Grep é um catador subterrâneo, conhecido por usar sua visão aguçada, audição acurada e voo silencioso para enganar e roubar os viajantes, acumulando seus pertences em esconderijos bem ocultos. Arcanistas usam greps como mensageiros e batedores, mas eles se destacam como recuperadores. Um grep pode receber o nome de um objeto importante e ser enviado para encontrá-lo, retornando pouco tempo depois com seu prêmio. Vamos ver as habilidades dele? Então esse bichinho lindo, maravilhoso, qualquer menina do seu grupo vai querer ter, olha só. Mas eu também queria um, ó, massa pra caramba. Ele tem Dark Vision de 60, voa com 50 feet, tem um ponto de vista já melhorzinho. Ele tem vantagem em ataques feitos contra criatura que tem surpresa. Ué, mas não é todo mundo que tem isso aqui? Vantagem no ataque contra uma criatura que tem surpresa? Consegue escutar melhor, tem vantagem em percepção. E ele pode imitar o som de vozes humanoides e animais. Uma criatura que escuta esses sons, que são imitações, com um teste de Insight CD14. Isso aqui é muito legal para poder imitar, né? Poder fazer uma voz de uma outra criatura, fazer alguma coisa que algum som de animal específico e ele poder fazer isso. É uma criatura mais forte, ó, ele então só para levels mais elevados você pode dar acesso nisso aqui, o resto é tudo 1/4. Próximo, Imitador. Parente diminuto do mímico, o imitador é um pequeno metamorfo que replica objetos pequenos e valiosos para atrair suas vítimas. No deserto, um imitador pode assumir a forma de um cantil de água preciosa. Em uma masmorra, pode replicar uma joia grande, uma moeda de ouro. Se um aventureiro for pego de surpresa, um imitador não é tão perigoso quanto seus parentes maiores, pois pode se esconder em lugares muito menos conspícuos. Esse aqui é 1/4 também o nível de desafio dele, então você pode dar em níveis mais antes também tranquilo. Resistência a ácido, ele não pode cair, né? Prone, caído. Tem Dark Vision. Pode usar sua ação para fazer um Polymorph, se transformar em um objeto. E pode ter a aparência de objetos pequenos. Eles preferem geralmente moedas de ouro e joias. E transforma a sua forma verdadeira se ele cai. Adesivo, ele pode se aderir a qualquer coisa que toque ele. Uma criatura que pegar ele não pode deixá-lo, a menos que fizer um teste de CD 9 de força, feito com desvantagem. Só pode aderir a uma criatura por vez. Então você poderia usar esse familiar, por exemplo, para poder investigar, ele ficar num determinado lugar, ninguém sabe que está aquela criatura lá e você escuta pelos olhos dele, vê o que está acontecendo. Então você poderia utilizar dessa forma, essa forma do familiar. O próximo é chamado de Águas Vivas da Lua. Embora incapazes de sobreviver em terra, as águas vivas da Lua são favorecidas por sua bioluminescência por bruxas que pretendem explorar as profundezas submarinas. Olha lá, vamos ver como é que ela é. Ela nada. Basicamente é isso. Você não quer fazer um tubarão, você pode ter essa aqui. O que ela tem? Tá, ela brilha e nada. Só isso. Não faz mais nada. Cara, olha essa. Pedra de estimação. A fotinha dela. Amplamente considerado familiar perfeito, que não requer comida ou água e possui defesas naturais extremamente altas. Uma pedra de estimação pode ser conjurada pela maioria dos conjuradores de feitiço. Embora não haja nenhuma agilidade e nem se move, pode se tornar uma arma formidável quando lançado. Cara, oh meu Deus, o que é isso? Pra que isso? Eu gostaria, assim, seria bem tranquilo ter uma pedra de estimação. Tem resistência a tudo, praticamente, imunidade a um monte de dano também, necrótico, envenenamento psíquico, imunidade a um monte de condições. Fica lá, não faz nada. Não tem nenhum tipo de movimentação. Ele pode ser indistinguível de uma outra pedra com uma face, até uma face desenhada. Ó. Ele conta com um objeto para o propósito de magias e efeitos mágicos. Então você pode usar, por exemplo, catapulta para lançar ele a uma distância muito grande e depois você tem informações daquele lugar. Não pode fazer nenhum tipo de ação que não são específicas nas suas estatísticas. E a sua velocidade não pode ser aumentada de nenhuma forma. É só uma pedra mesmo. Aí você tem uma pedra lá junto com você. Boneca de pano, construídos de forma rudimentar, tá? Basicamente você vai ter Emília. Bonecas de pano são construções feitas a partir de brinquedos infantis, recheados com material macio, adornados com rostos sorridentes. Seriam reconfortantes de ter perto, favorece bonecas de pano como familiar por sua construção macia e natureza discreta. Ninguém questiona uma boneca descartada. Vamos ver se ela tem alguma coisa interessante. Tem vulnerabilidade a fogo, imunidade a essas condições aqui. Quando ela está parada, ela é indistinguível de um brinquedo. Também pode ser usado dessa forma para você poder olhar um determinado local sem ninguém te saber.
E ela pode imitar sons que ela viu também. É interessante. Soldadinho de chumbo. Tin Soldier. Aqui é a bonequinha. Não, esse aqui é um golem de lã. Soldadinho de chumbo. Pode ser um brinquedo também. E faz um ataque com um rifle. Esse aqui eu não teria no meu negócio de fantasia. Não faz sentido nenhum. Tem o lobo de inverno. Que quando eles são novinhos, eles não são tão ferozes quanto o lobo de inverno normal. Eles podem ficar disfarçados na neve. Podem morder para quando tem ataque e são resistentes a fogo. Deve ser bonitinhos pra caramba, né? Imagina você ter um lobinho da neve lá com você. Lembrando que o Find Familiar geralmente é um espírito que às vezes se mantém, né? O mesmo espírito que te acompanha. E ele pode ter diversas formas, você pode trocar as formas dele. Então pode ser interessante você ter essas outras formas para você. O Golem de lã. Então o que ele é? Ao invés de ser mais fortes, eles são costurados de uma maneira vagamente humanoide. São um dos primeiros que eles aprendem a criar. São amigáveis brincalhões, correm se desfazerem, se apegarem a objetos pequenos. Então eles são resistentes à perfuração, tem só 2 pontos de vida. Magias que afetam a forma dele podem funcionar. Por exemplo, você pode usar um aumentar nele. Aí ele vai dar mais dano. Só que ele vai continuar aparecendo um golem de lã diferente. Ele pode fazer um ataque que é bem razoável, mais 4, ataca uma criatura, e se a criatura for médio ou menor, ele está agarrado, para escapar é CD12, ele pode agarrar só um por vez. Tá, mas não dá dano nenhum, só agarra a criatura. Meio que enrola nela. E esses foram todos os nossos familiares novos do livro Tasha, que já que vocês curtiram o vídeo da bruxa, a gente resolveu trazer para vocês esses familiares. Conta para nós o que você achou, deixa aí nos comentários. Não esquece de entrar no Telegram nosso aqui para você comentar com a gente, conversar, tirar dúvida, né? A gente mandar material um pro outro e ser amigos. Coloca aí no seu link, deixa o seu like, faz sua inscrição e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.